Graça e paz, queridos. Meus irmãos, abram comigo a Santa Escritura, Salmo 119, continuando a exposição do Salmo 119. Salmo 119, queridos, versículo 25 a 32. Salmo 119, versículo 25 a 32. Meus irmãos, assim diz a palavra de Deus. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego, não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. E aqui, meus queridos, a leitura da palavra. Vamos orar ao Senhor pedindo graça e atenção também. Oremos. Senhor Deus bendito, Deus santo, nós estamos diante, ó Pai, da tua palavra que é inspirada pelo Senhor, procede de ti. Nós te suplicamos, Senhor, que neste momento o Senhor nos dê graça, a fim de que entendamos a tua palavra, que ela não somente seja entendida, mas também praticada por nós. Ó Pai, dê a graça para que o pregador pregue a tua palavra, que a tua igreja, Senhor, não ouça a mensagem do pregador, mas a tua mensagem. Ó Pai, que a tua igreja receba a palavra do Senhor, preste atenção na palavra do Senhor e não nas palavras do pregador. Que, ó Pai, o Senhor nos abençoe para que a tua palavra nos alimente neste momento. Nós oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, a tristeza é uma realidade comum a todos nós. A partir da queda, o homem passou a experimentar a tristeza, o luto, perdas, dificuldades, injustiças. E o homem, a partir da queda, procura meios para lidar com a sua tristeza. O homem busca desesperadamente coisas que o mundo oferece ou coisas em si mesmo para lidar com a sua tristeza, suprimir os seus sentimentos. Meus queridos, como nós lidamos de fato com o luto, com as dificuldades que a vida nos proporciona? Como é que nós lidamos com isso verdadeiramente? Qual o caminho para a renovação em meio à tristeza? Esse texto explica. O salmista está muito triste, ele está abatido. A alma do salmista está apegada ao pó. A sua alma de tristeza verte lágrimas. E ele encontra a renovação para a sua tristeza na palavra de Deus. Queridos, nós não sabemos muito bem quem escreveu este salmo. Pode ter sido Davi, pode ter sido Esdras. O que nós sabemos é que o salmista está passando por perseguição. Ele é perseguido por homens poderosos, pessoas de autoridade, que tentam envergonhá-lo por causa da sua fé. O salmista é caluniado, ele é difamado. Vejam o versículo 22. Ele diz: tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo. O salmista é alguém que está sendo humilhado. E no versículo 23 ele diz que príncipes se assentaram e falaram contra ele. Então é possível que ele esteja sendo caluniado, difamado, perseguido, e isso tenha gerado no seu coração uma grande tristeza. Como eu já tenho falado a vocês, o Salmo 119 é um grande acróstico de 22 estrofes. Ele é um grande poema, belíssimo poema, e cada estrofe tem 8 versos. E em cada estrofe de 8 versos, uma letra do alfabeto hebraico recebe destaque. Então, existem 22 letras no alfabeto hebraico e 22 estrofes. Então, na primeira estrofe deste salmo, que é do verso 1 a 8, a primeira letra do alfabeto hebraico recebe ênfase. E cada primeira palavra dos versos começa com a primeira letra do alfabeto hebraico.
Então, por exemplo, a primeira letra do alfabeto hebraico é a letra Aleph. E então o versículo 1, a primeira palavra começa com essa letra. A segunda palavra, a primeira palavra do segundo verso começa com essa mesma letra. E isso segue até o verso 8. Na segunda estrofe, é a segunda letra do alfabeto hebraico que recebe ênfase. Então, a primeira palavra do versículo 9, que inicia a segunda estrofe, começa com a segunda letra. E isso vai até o final da segunda estrofe. Nós estamos agora na quarta estrofe. Então, a quarta letra do alfabeto hebraico recebe ênfase aqui. Então, a primeira palavra de cada verso começa com a quarta letra do alfabeto hebraico. Eu quero sempre explicar isso para que os irmãos entendam como a palavra é muito bem escrita. Deus fez com que os seus autores escrevessem de modo magnífico, de modo belíssimo. E uma coisa muito intrigante acontece aqui, porque a terceira estrofe termina no versículo 24, com o salmista dizendo que os mandamentos de Deus são os seus conselheiros e o seu prazer. Mas o que nós vemos no versículo seguinte, que é o início da quarta estrofe, versículo 25, é que o salmista está triste. Outrora ele estava forte, agora parece estar mais fraco. Isso acontece, meus irmãos, porque a vida cristã tem os seus altos e baixos. Em um momento, nós podemos dizer, a palavra é o meu auxílio, é a minha força, é a minha vida, mas em outro momento nós podemos estar vertendo lágrimas de tristeza. A vida cristã tem os seus altos e baixos. Por isso, meus irmãos, o tema que eu quero tratar com vocês é busque o caminho da renovação pela palavra durante a tristeza. Existe um caminho para a renovação da nossa alma durante a tristeza. A palavra de Deus é magnífica, ela é suficiente para nós. Ela não somente é suficiente para nos salvar, mas também é suficiente para tratar as questões da nossa alma, a nossa tristeza, os nossos sentimentos, pensamentos, desejos, motivações. A palavra de Deus é suficiente para tudo isso. Então, meus irmãos, nós encontramos na palavra de Deus resposta para as nossas tristezas. Então, este é o tema. Busque o caminho da renovação pela palavra durante a tristeza. A primeira coisa que o Salmo nos ensina é que você deve buscar o caminho da renovação pela palavra durante a tristeza, pedindo a Deus para ser vivificado segundo a palavra. Pedindo a Deus para ser vivificado, para ter vida de acordo com a palavra de Deus. Isso está no versículo 25. O salmista diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Queridos, no contexto de humilhação, o salmista faz uma afirmação. Ele diz que a sua alma, ou seja, aquilo que há mais de interior nele, está apegado ao pó. E essa palavra significa algo que está agarrado a outra coisa. É como se ele dissesse: eu estou agarrado ao pó. E o pó, meus irmãos, na Bíblia, tem um sentido relacionado à humilhação. Por exemplo, no Salmo 113, no versículo 7, o salmista diz que Deus ergue do pó o desvalido. Então, o pó é uma figura de humilhação, é uma figura de vergonha, é uma figura de desprezo. E o salmista está dizendo isso. A minha alma está apegada ao pó, ou seja, eu estou tão envolto, eu estou tão dentro da humilhação, da tristeza, que a minha alma está agarrada a isso. Ou seja, ele está abatido, ele está triste. E a figura aqui é como é de alguém que está quase sem vida, alguém que está sem esperança para viver. E o salmista sabe que somente Deus pode transformar a sua situação. E é por isso que ele faz este pedido: vivifica-me segundo a tua palavra. É como se ele estivesse quase que morto. Então ele pede para que Deus lhe dê vida, para que Deus o erga, para que Deus o levante. E vejam que a expectativa do salmista é que Deus faça isso, que lhe dê vida de acordo com a palavra. Nada fora da palavra. Queridos, há momentos que nós nos encontramos dessa forma. Parece que a nossa alma está apegada ao pó. Há momentos em que o mundo parece desabar do nosso lado. Nós estamos tristes, perdemos entes queridos, situação difícil financeiramente, espiritualmente, emocionalmente. Meus irmãos, como é que nós passamos por esses momentos de tristeza na vida?
A própria palavra é o caminho para isso. O remédio para a nossa renovação espiritual na tristeza está na palavra de Deus. O Espírito Santo, por meio da palavra, meus irmãos, nos conforta, nos consola, nos dá vida. Vejam, quando nós olhamos para as promessas que Deus tem em sua palavra, como nós não devemos ficar alegres? Quando olhamos para as promessas que Deus faz ao seu povo, de que Ele estaria presente no meio dele. Certamente isso nos alegra. Quando lemos na Escritura que Deus promete nos dar o perdão dos pecados, meus irmãos, isso nos traz alegria. Então, a palavra de Deus traz conforto para nós, traz consolo a nós que somos pecadores, mas povo de Deus. Então, em seu estado de tristeza, porque nós todos passamos por momentos assim, faça a mesma oração que o salmista. Abra o seu coração diante de Deus. Fale ao Senhor: Senhor, a minha alma está apegada ao pó. Eu estou triste, abatido. Por isso, Senhor, vivifica-me. Dá-me vida de acordo com a tua palavra. No Salmo 16, versículo 11, o salmista diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Queridos, o que nós encontramos em Deus não é uma alegria parcial. Não é uma alegria transitória como o mundo oferece, mas é uma alegria plena, uma alegria completa, uma alegria verdadeira, uma alegria duradoura. Então, em meio à tristeza, nós podemos buscar a fonte de toda a alegria verdadeira, que é o próprio Deus. Davi, no Salmo 30, ao ordenar que os servos rendam graças a Deus, ele apresenta um motivo. Ele diz assim no versículo 5: Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, o nosso Deus nos conforta, segundo a palavra dele. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nosso Deus cuida de nós. Na palavra de Deus nós encontramos o caminho para a renovação. E o caminho para a renovação se cumpre na pessoa de Cristo, meus irmãos. O próprio Cristo disse aos seus discípulos: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo, meus irmãos, concede conforto e consolo verdadeiros durante a tristeza. Ele é o próprio consolo, ele é o próprio conforto em pessoa, aquele que pode nos dar verdadeira alegria em meio à nossa tristeza. Então, busque o caminho da renovação pela palavra durante a tristeza. Em primeiro lugar, pedindo a Deus para ser vivificado, para ter vida, segundo a palavra de Deus. Em segundo lugar, pedindo a Deus por mais conhecimento da palavra. Pedir por mais conhecimento da palavra. E isso está no versículo 26 e 27. A palavra diz assim: Eu te expus os meus caminhos, e tu me valeste. Meus irmãos, agora o salmista faz outra afirmação. Ele diz que expôs os seus caminhos ao Senhor. E a ideia de expor os caminhos é de abrir a sua vida, de falar aquilo que você tem passado. Então o salmista disse a Deus sobre suas dificuldades, sobre as suas lutas, sobre a sua conduta, aquilo que ele tem afligido. E o salmista diz que ele não somente expôs os seus caminhos a Deus, mas que ele também foi respondido. Ele diz: E tu me valeste. Isso significa: E tu me respondeste. Meus irmãos, isso traz verdadeiro consolo para nós. Deus não somente escuta as nossas orações, mas também atende. O nosso Deus responde os seus filhos quando clamam. O Salmo 34, versículo 17: Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Meus irmãos, Deus atende às orações do seu povo. Isso nos traz conforto, porque em meio à tristeza, nós podemos estar com os olhos obscurecidos, não vemos saída, não vemos o que devemos fazer, mas encontramos em Deus refúgio verdadeiro, alguém que nos escuta, alguém que nos atende. Mas precisamos entender, meus irmãos, que Deus nem sempre responde exatamente como queremos. Deus pode responder que sim, Deus pode responder que não, e Deus pode responder para que nós esperemos. De qualquer forma, Deus nos dá a sua graça, Deus nos dá a sua presença para passarmos pelas tristezas da vida. Deus sempre está conosco, meus irmãos.
Mas vejam que a preocupação do salmista não é somente imediata. Ele está pensando no futuro e por isso ele faz um pedido de instrução. Ele continua dizendo: ensina-me os teus decretos. Vejam que coisa interessante. Em meio à tristeza, em meio às aflições, em meio à angústia, ele está abatido e o salmista ainda deseja conhecer mais sobre o seu Deus. Isso acontece, meus irmãos, porque nós temos uma grande necessidade de aprendermos com a tristeza. A tristeza nos ensina lições muito preciosas. Lições que talvez não aprenderíamos em lugar nenhum. O sofrimento é utilizado por Deus como um meio para nos ensinar. Por exemplo, olha a vida de Jó. Jó era um homem temente a Deus, íntegro, se desviava do mal. Ele era muito rico, tinha 10 filhos. Mas por conta dos propósitos eternos de Deus, Jó perdeu tudo que tinha. E ao final de todo o seu sofrimento, depois de Deus tê-lo restituído aquilo que ele tinha, Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, vejam que depois de todo o sofrimento passado por Jó, ele aprendeu mais do seu Senhor. E ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas depois de tudo o que eu passei, por todo o sofrimento, agora meus olhos te veem. Ele aprendeu mais do Senhor. Ele aprendeu lições preciosas no sofrimento. Porque no sofrimento e tristeza, Deus nos ensina a dependência. Nós passamos a compreender que, de fato, somos mais dependentes de Deus. Na tristeza, Deus nos ensina o contentamento, para que nós estejamos contentes com aquilo que Ele nos dá. Na tristeza, meus irmãos, Deus nos ensina humildade, confiança e a esperança. Vejam, meus irmãos, o que o salmista diz neste salmo no versículo 71. Ele diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. O salmista reconhece que foi bom ele ter passado pelas aflições, porque por ele ter passado por tudo isso, ele aprendeu mais do Senhor. Ele aprendeu mais do seu Deus. Vejam, meus irmãos, que nós precisamos ter essa concepção na tristeza. Não podemos desperdiçar, então, a nossa tristeza. Deus quer nos ensinar algo nesses momentos difíceis da vida. Ele quer se revelar mais do seu amor, da sua graça e misericórdia a nós. Porque Ele é o nosso Deus. Ele cuida de nós em meio à tristeza. Então, não desperdice a sua tristeza. Não desperdice o seu sofrimento. Clame a Deus para que Ele ensine você neste momento, nessa dificuldade, para que ao passar por tudo isso, você possa dizer assim como o salmista: foi-me bom eu ter passado por esse momento de aflição, para que eu aprendesse mais do Senhor. Queridos, o salmista ainda faz mais um pedido no versículo 27. Ele pede agora por iluminação. Ele diz: faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos. Esse pedido, faze-me atinar, significa faze-me olhar com atenção, faze-me discernir, faze-me compreender melhor o caminho dos teus decretos. Ou seja, o salmista quer ser iluminado para que ele entenda melhor a palavra de Deus. Ele ainda está pedindo por mais conhecimento, mas especificamente para que Deus o ajude a prestar atenção, a entender, a compreender a palavra. É muito semelhante ao que ele pede no versículo 18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E qual a resposta do salmista? Quando Deus o abençoar dessa forma, o que o salmista vai fazer? E ele diz: e meditarei nas tuas maravilhas. O salmista é alguém que medita na palavra de Deus e nos feitos do Senhor. O Salmo 1 apresenta que o bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei de Deus e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista aqui em questão sabe disso e ele quer meditar na palavra do Senhor, mesmo em meio ao seu sofrimento. Mas aqui ele utiliza a palavra maravilhas. Meus irmãos, quando a Bíblia fala sobre maravilhas, ela está falando sobre atos grandiosos de Deus. Quando fala das maravilhas de Deus, geralmente está se falando sobre os atos de salvação de Deus ao longo da história. Então o salmista pode estar pensando, por exemplo, no Êxodo. Ele quer meditar nos feitos grandiosos de Deus,
quando Deus libertou o seu povo no Êxodo, quando Deus libertou o seu povo do cativeiro babilônico. E essa meditação traria ao salmista fortalecimento espiritual. Meus irmãos, isso ainda é verdade para nós. Nós também somos fortalecidos quando meditamos naquilo que Deus fez por nós. Experimente fazer isso em sua tristeza, medite no que Deus já fez por você. Conte as bênçãos. Veja o que Deus já deu a você. Veja o quanto Deus sustentou você. Veja o quanto Deus foi misericordioso para com você e para com a sua família. E veja se você não será fortalecido por isso. Mas o maior ato, meus irmãos, que gera em nós fortalecimento durante a tristeza é meditarmos naquilo que Cristo fez em nosso lugar. O maior ato que gera consolo no coração é isso. Cristo sacrificou-se em nosso lugar para nos dar vida e perdão dos pecados. Meus irmãos, o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus tinha uma alegria proposta a ele. Ele fruía, ele experimentava uma alegria eterna com o seu Pai naquela bendita e santa comunhão. E em troca dessa alegria, ele suportou a cruz, sofrimento, vergonha, humilhação em nosso lugar. Ele suportou tamanha tristeza para que nós não suportássemos tamanha tristeza. Ele tomou a vergonha em nosso lugar para que nós não fôssemos envergonhados e tivéssemos hoje alegria verdadeira em meio à tristeza. Então, na tristeza, medite no que Cristo fez por você e você certamente será fortalecido em meio ao seu sofrimento. Então, peça a Deus por mais conhecimento da palavra de Deus na sua tristeza, para que você seja renovado, fortalecido por Deus. Então, meus irmãos, este é o caminho da renovação pela palavra durante a tristeza. Que nós vemos, em primeiro lugar, devemos pedir a Deus para sermos vivificados segundo a palavra. Em segundo lugar, devemos pedir por mais conhecimento da palavra. Em terceiro lugar, é pedir a Deus para ser fortalecido e ter vida íntegra. Devemos pedir a Deus para sermos fortalecidos e termos vida íntegra. Vejam versículo 28 e 29. Diz assim: A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Queridos, o salmista novamente está falando acerca da sua situação. E na forma hebraica de escrever, quando alguém utiliza a repetição, é porque essa pessoa quer enfatizar algo. E é isso que o salmista está fazendo. Por meio da repetição, ele está demonstrando a intensidade do seu sofrimento, da sua tristeza. E ele utiliza palavras diferentes agora. Ele fala que a sua alma de tristeza verte lágrimas. E a ideia aqui da palavra verte lágrimas é de algo que se consome, é de algo que se desintegra, é de algo que fica cansado e sonolento. Assim está a alma do salmista, ele está muito triste. E por isso ele pede, assim como no versículo 25, para que ele seja fortalecido. Queridos, a palavra de Deus, em meio ao nosso sofrimento, tem o poder de remodelar todas as nossas perspectivas. Quando nós passamos pelo sofrimento, sabendo o que a palavra de Deus nos ensina, nós entendemos que Deus é soberano sobre o nosso sofrimento. Nós não estamos passando por aquele momento à toa, não é por acaso, não é sorte. O próprio Deus está conduzindo a história e conduzindo o nosso sofrimento. Ele não está alheio. Deus está conosco em nosso sofrimento, fazendo com que tudo converja para a glória dele. Então, quando nós passamos pelo sofrimento, tendo a nossa perspectiva remodelada, moldada, transformada pela palavra, meus irmãos, nós passamos pela tristeza com maior alegria, com maior contentamento, com maior confiança e esperança, porque sabemos que a palavra nos ensina que Deus é soberano e Ele não está alheio ao nosso sofrimento e à nossa dor. Mas vejam, versículo 29, o salmista faz dois pedidos. Ele pede, em primeiro lugar,
para que Deus afaste dele o caminho da falsidade. E depois pede para que Deus o favoreça com a lei. Meus irmãos, na tristeza, o caminho do pecado parece muito mais tentador. E o salmista sabe disso. Ele sabe que em meio à tristeza e ao sofrimento, ele pode tomar decisões erradas. Ele pode tomar decisões pecaminosas. E por isso ele pede a Deus: afasta de mim o caminho da falsidade. O caminho da falsidade não se apresenta a nós como um caminho falso. Ele tenta se apresentar como um caminho legítimo, como um caminho lícito, como um caminho bom. E nós podemos ser enganados, meus irmãos, por conta da nossa tristeza. Quando estamos tristes, abatidos e oprimidos, por causa do pecado, nós temos uma propensão a nos desviar. Temos uma propensão a pecar. E por causa da nossa falta de sabedoria, podemos pecar em momentos de tristeza. Salomão, em Provérbios 14, versículo 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Em meio a tristezas, nós podemos tomar decisões terríveis, que trarão consequências terríveis a nós. E o salmista sabe que se ele for deixado à sua própria sabedoria, ele pode tomar decisões ruins. Então ele pede a Deus: afasta de mim, livra-me, Senhor, do caminho da falsidade. Meus irmãos, é isso que temos de pedir a Deus. Devemos orar ao Senhor para que Ele, mesmo em momentos difíceis em nossa vida, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos preserve, que o Senhor nos guarde, porque nós podemos nos desviar, podemos nos entregar à tristeza, podemos pecar contra o Senhor. Mas vejam que coisa interessante. O salmista, mesmo em tristeza profunda, ele se preocupa com a sua santidade. Eis um verdadeiro crente, meus irmãos. Eis um verdadeiro crente. Então nós aprendemos disso, que a tristeza não pode ser usada como justificativa para o pecado. Meus irmãos, quando estamos passando por momentos difíceis, nós não recebemos um cheque em branco, uma carta branca para fazermos o que quisermos, para pecarmos o quanto quisermos, para murmurarmos o quanto quisermos. Na verdade, o nosso coração deveria se inclinar à obediência e não à desobediência. O servo de Deus deve compreender que a tristeza coopera para o seu bem. Lembremos do que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem, Paulo quer dizer que todas as coisas cooperam para o bem. Não somente as coisas boas, mas também as ruins, também as tristezas e os sofrimentos que estão nos planos e decretos de Deus, cooperam para a nossa vida. E, meus irmãos, qual é o grande bem para o qual todas essas coisas cooperam? O próprio apóstolo Paulo diz que é que sejamos conformes à imagem de Cristo Jesus. Meus irmãos, vejam como o nosso Deus é bondoso. Ele utiliza a nossa tristeza, ele utiliza o nosso sofrimento para nos fazer mais parecidos com o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Deus é especialista em utilizar situações complexas, horríveis e terríveis para fazer com que os seus servos tenham o caráter moldado ao caráter de Cristo. E é isso o que Deus faz em nossa vida. Se somos filhos de Deus, Deus está nos fazendo sermos mais parecidos com Cristo após cada dia. Ele está nos lapidando, nos moldando por meio do sofrimento. Vejam, meus irmãos, que o nosso Deus é bom, nosso Deus é agradável, perfeito, porque Ele cuida de nós. No final das contas, depois de tanto sofrimento, depois de tanta lágrima, tanta tristeza, o resultado que teremos é que seremos parecidos com Cristo Jesus. Meus irmãos, podemos nos alegrar, porque Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem. Então busque o caminho da renovação pela palavra durante a tristeza. Em primeiro lugar, pedindo a Deus para ser vivificado, para ter vida, segundo a palavra. Em segundo lugar, pedindo a Deus por mais conhecimento, para aprender da palavra, mesmo na tristeza. Em terceiro lugar, é pedindo para ser fortalecido e ter vida íntegra, para que Deus afaste de nós o pecado, o caminho da falsidade. Em último lugar, meus irmãos, é comprometendo-se a obedecer a palavra de Deus.
comprometendo-se a obedecer a palavra de Deus. Verso 30 a 32, versículo 30 diz assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Queridos, nesses versos, o salmista declara o seu comprometimento em obedecer a palavra de Deus. E vejam que aqui temos algo de suma importância. Temos a soberania de Deus sendo apresentada. Deus é aquele que fortalece, é aquele que preserva, é aquele que nos livra, é aquele que nos vivifica. Mas, por outro lado, temos o salmista reconhecendo a sua responsabilidade nesse processo de santificação. Então, ele se compromete em obedecer. Ele diz: escolhi o caminho dos teus juízos. Escolhi o caminho da fidelidade. Então, vejam, aqui temos a soberania de Deus e a responsabilidade humana sendo apresentadas. São amigas que caminham juntas. As duas coisas são verdade na palavra do Senhor. E mesmo em grande tristeza, ele quer obedecer a Deus. E vejam o contraste de caminhos sendo apresentado. O salmista diz: Senhor, afasta de mim o caminho da falsidade. E ele diz: eu escolhi o caminho da fidelidade. Meus irmãos, sempre há dois caminhos diante de nós. Ou o caminho da falsidade, ou o caminho da fidelidade. Ou o caminho da desobediência e o caminho da obediência. É o que Cristo ensinou aos seus discípulos. Entrem pela porta estreita, porque o caminho estreito leva à vida eterna. Mas há também uma porta larga, que conduz ao caminho largo, que conduz à perdição. Vejam, há sempre dois caminhos diante de nós: a maldição e a bênção. Mesmo em meio à tristeza, isso permanece sendo verdade. E vejam que a obediência do salmista se baseia no fato de que Deus o abençoa, de que Deus cuida dele. E em resposta de amor e gratidão, o salmista quer obedecer a Deus. Então a nossa obediência sempre é expressão de amor e gratidão a Deus. É isso que Cristo disse aos seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se vocês amam a Deus, guardem os mandamentos do Senhor. É isso que ele está dizendo. E o salmista entende isso, porque ele disse a Deus: eu expus os meus caminhos e tu me valeste. Ou seja, o salmista foi respondido, o Senhor o abençoou, o Senhor o vivificou. E qual é a resposta do salmista? Obediência. Ele quer obedecer a Deus. Versículo 31, ele faz uma afirmação e um pedido. Ele diz: aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, seja eu envergonhado. O salmista utiliza a mesma palavra que ele utilizou no versículo 25. Ele disse: a minha alma está apegada ao pó. Mas qual é a resolução do salmista? Qual é o seu comprometimento? Ele diz: aos teus testemunhos me apego. Ele diz: Senhor, tu sabes que a minha alma está apegada ao pó, mas eu me comprometo a me apegar à tua palavra. Ele se apega à palavra de Deus, ainda que as circunstâncias o tenham colocado naquela situação difícil. Meus irmãos, nosso pecado nos faz querer buscar outros meios para lidar com a nossa tristeza. Quantas pessoas vemos que tentam lidar com o seu sofrimento com bebida, com drogas, com entretenimento, com comida, compras e etc. Tudo isso são fugas para a tristeza, não tratam dela. É somente uma forma de escape. Então pense, como você lida com a sua tristeza? O que você faz quando você está abatido, desanimado? O que você faz nesses momentos? Você busca o Senhor ou você recorre a outras coisas, como a comida, a bebida e aquilo que o mundo oferece? O salmista demonstra que ele lida com o seu sofrimento diante de Deus, com a palavra do Senhor. Meus irmãos, que coisa maravilhosa entendermos que qualquer que seja a nossa tristeza, o remédio é o mesmo, a palavra de Deus. Você está triste porque perdeu um ente querido? A palavra de Deus conforta você. Você está triste porque perdeu um emprego? A palavra conforta você. Você está triste porque, por causa do pecado, a sua vida está em ruínas? A palavra conforta você. Meus irmãos, o remédio de Deus é a palavra do Senhor. E vejam que coisa magnífica.
o salmista faz um pedido a Deus: não permita, Senhor, seja eu envergonhado. E aqui ele utiliza o nome que Deus utilizou para se revelar a Moisés na sarça ardente. Quando a Bíblia utiliza a palavra Senhor com todas as palavras maiúsculas, é ao nome Eu Sou, ou como alguns dizem, Yahvé ou Jeová. É o nome pactual de Deus. Deus, por meio desse nome, se revela como um ser que se relaciona por meio de alianças. Então, o salmista está rogando ao Deus que se relaciona com ele por meio de uma aliança. O salmista conhece o seu Deus e o chama por esse nome. E esse nome, meus irmãos, destaca o poder de Deus. Ele é o Eu Sou. Ele não depende de nenhuma criatura para ser o que é. Ele é também independente. Ele é imutável. Ele sempre é o que é. Ele nunca deixa de ser o que é. E o salmista sabe disso. O salmista conhece o seu Deus. E aqui, irmãos, há algo importantíssimo para nós. O quanto conhecemos a Deus dita a maneira como passamos pelo nosso sofrimento. Quanto mais conhecemos a Deus, mais passamos pela tristeza com confiança, com esperança. Mas o contrário também é verdade. Quanto menos conhecemos a Deus, maior desespero teremos na tristeza. Menos confiança teremos. Então, se você quer ter maior conforto na sua tristeza e angústia, conheça Deus. Saiba quem é o Deus a quem você serve. Conheça mais do amor do Senhor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua sabedoria, da sua infinitude, do seu tremendo poder, da sua onipotência, da sua onisciência. Porque você certamente será consolado por isso, ao saber que o seu Deus é grandioso, ao saber que o seu Deus é poderoso, ao saber que o seu Deus é soberano na sua tristeza. E o versículo 32 termina. O salmista diz: percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Meus irmãos, em seu comprometimento, o salmista utiliza uma figura muito inusitada. Ele diz: percorrerei o caminho dos teus mandamentos. Geralmente a Bíblia fala sobre andar na lei de Deus. Por exemplo, no versículo 1 deste salmo, é dito: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Versículo 3, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Então, geralmente a figura usada para falar de alguém que obedece a Deus é de andar na lei de Deus. Mas o salmista está tão comprometido, ele ama tanto a lei de Deus, ele está tão decidido, que ele diz: eu não vou andar na lei de Deus, eu vou correr, eu vou percorrer a lei de Deus. Isso mostra o quanto ele ama a lei do Senhor, o quanto ele vibra pela palavra de Deus, o quanto ele está decidido, ele quer percorrer, ele quer caminhar muito rapidamente na lei do Senhor. Mas ele coloca aqui um elemento de dependência. Ele diz: quando me alegrares o coração. Meus irmãos, literalmente o termo aqui para alegrares é algo que significa alargar, dilatar, expandir. Então é mais ou menos como se o salmista dissesse assim: Senhor, eu percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando o Senhor expandir o meu coração, quando o Senhor alargar o meu coração. E isto mostra dependência. O salmista compreende que ele só pode percorrer o caminho do Senhor, percorrer a lei de Deus, quando o Senhor o abençoar, quando o Senhor abrir o coração dele. Porque ele depende de Deus para obedecer. A obediência, meus irmãos, nunca parte de nós. Nunca está fundada na nossa força, mas está fundada na força que Deus nos dá. Nós somente conseguimos obedecer de modo que Deus se agrada, porque Deus nos dá graça, porque Deus tem misericórdia de nós, porque Ele abre o nosso coração. Então, em sua tristeza, comprometa-se em obedecer a Deus, reconhecendo a sua dependência do Senhor, para que você obedeça. Deus precisa abençoar você. Como eu disse, meus irmãos, a tristeza pode nos abater de modo que sejamos tentados a desobedecer a Deus em alguma área. Por isso, meus irmãos, nós devemos colocar a nossa esperança naquele que sofreu, que ficou triste, angustiado, mas não desobedeceu de forma alguma, que é Cristo Jesus. Meus irmãos, Cristo teve uma obediência perfeita.
Ele obedeceu perfeitamente à lei do Senhor. No Getsêmani, por exemplo, Jesus declara a sua profunda tristeza, porque a cruz estava muito próxima. Então ele diz a Pedro, Tiago e João: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mas a obediência e tristeza de Cristo não é vista somente no Getsêmani, mas vista em toda a sua paixão, em todo o seu ministério levado à cruz do Calvário. Cristo sofreu em nosso lugar. E por meio do sofrimento e tristezas de Cristo, meus irmãos, nós temos alegria verdadeira diante do Senhor. Então comprometa-se a obedecer a palavra de Deus, mesmo em seu sofrimento, mesmo em momentos de dificuldade. Comprometa-se em obedecer a Deus, porque Cristo foi obediente e você então pode obedecer a Deus. Queridos, quero concluir aqui lembrando vocês sobre o que o Salmo nos apresenta. Então busque o caminho da renovação pela palavra durante o sofrimento. Em primeiro lugar, pedindo a Deus para ser vivificado segundo a palavra. Em segundo lugar, pedindo a Deus por mais conhecimento da palavra. Em terceiro lugar, pedindo a Deus para ser fortalecido e ter vida íntegra. Em quarto lugar, não é pedindo algo, mas é comprometendo-se a obedecer a palavra de Deus. Meus irmãos, ao iniciar essa estrofe aqui, do versículo 25 ao 32, nós percebemos um salmista muito triste. Mas ao final, no versículo 32, nós vemos um salmista mais forte, alguém que está mais decidido, alguém que está comprometido. Meus irmãos, é isso que a palavra faz. Quais são os efeitos da palavra na vida do crente? Este é o efeito. Deus nos fortalece, Deus nos vivifica. E podemos nos encontrar assim como o salmista, confortado e fortalecido. Então a palavra apresenta o caminho da renovação. Todavia, meus irmãos, o caminho para a renovação na nossa tristeza não é um conjunto de ideias, não é um conjunto de palavras, não é algo para ser somente entendido, mas algo para ser crido, porque o caminho para a renovação é uma pessoa no final das contas. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para a renovação é uma pessoa, é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Meus irmãos, que alegria temos, mesmo em meio às lutas, dificuldades da vida cristã, nós temos o caminho da renovação espiritual. Aqueles que não entregaram ainda a vida a Cristo, entendam isso. O mundo não pode proporcionar verdadeira alegria. Tudo aquilo que o mundo proporciona é passageiro, é transitório. E Cristo se apresenta hoje a você como aquele que pode tirar toda a angústia do seu coração. Você deve então se arrepender dos pecados e abraçar Jesus pela fé. Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Então, se você ainda não entregou a vida a Cristo, faça isso, porque você terá hoje, a alegria de ter o próprio Deus como seu Salvador. Meus irmãos, mas para nós que já recebemos a Cristo, enquanto Cristo não volta, nós passaremos por tristezas, passaremos por grandes dificuldades, mas podemos ter a plena certeza de que Cristo, por meio do Espírito, está conosco. E essa alegria não pode ser tirada de nós. Meus irmãos, quando penso acerca de tristeza, logo penso no texto de Apocalipse, capítulo 21. Abram comigo. Apocalipse, capítulo 21. Talvez para nós, meus irmãos, seja estranho pensarmos em um mundo sem tristeza, sem luto, sem doença, sem maldição. Mas a palavra do Senhor nos apresenta essa realidade. Meus irmãos, quando Cristo Jesus vier, voltar com seus anjos em glória, consumar todas as coisas e terminar a nova Jerusalém, nós teremos, meus irmãos, uma nova habitação, um lugar sem pecado algum. Leiamos, irmãos, o versículo 1 a 4 do capítulo 21. Leiam todos comigo. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo.
Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus irmãos, graças a Deus por Cristo, que nos proporcionará este local, que não haverá choro, dor, nem luto. Graças a Deus por Cristo, nosso Senhor. Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.